Então, galera, vamos continuar o trabalho da semana passada. A gente deixou o rosto lá naquele traço que a gente fez, né, a partir do esboço, e agora a gente vai trabalhar em cima. Para isso, a primeira coisa é apagar um pouquinho esse esboço. Por quê? Né? Não ficar um traço tão forte, então vou dar uma apagadinha aí rapidinho, só para deixar esse traço bem fraquinho, máximo que dá para a câmera pegar, e vamos começar. Eu tô começando aí com um 6B, fazendo um pouquinho de sombra aonde a gente tem os lugares onde a luz está causando essa sombra, como por exemplo embaixo do cabelo e em algumas partes do rosto. Se você não tiver o 6B, você pode fazer com lápis comum também. A diferença é que o lápis comum ele tem um pouco mais de dificuldade de esfumar. Então vamos lá. Pode ser um lápis mais macio, não necessariamente o 6B, né? Mas funciona do mesmo jeito. No caso aqui, do lado esquerdo, eu defini que vai ser o lado onde tem sombra, porque é o lado onde tem o cabelo também, então automaticamente fica um pouco mais encoberto. Não esquece de fazer sombra em todos os espaços onde a gente tem sombra normalmente. Que espaços são esses? No lateral do nariz, na pálpebra, na raiz do cabelo, no ossinho do zigomático ali, que é um pouquinho abaixo da bochecha, né? A gente tem um ossinho e do ladinho tem uma profundidade, ali a gente faz sombra. A sombra serve para que a gente possa aprofundar o desenho, ou seja, deixar ele um pouco mais tridimensional. Para isso a gente vai estudando a estrutura do rosto mesmo. Pega a sua folha lá que você tinha de exemplo e vai seguindo. Na hora de esfumar, pode ser com a mão mesmo, ou com um esfuminho, se você tiver, ou então com um algodão, um cotonete, tá? Eu começo com a mão mesmo, que eu acho que fica um pouco mais fácil. Se a sua mão for muito oleosa, ou for uma mão que sue muito, transpira muito, aí fica um pouco mais difícil, que você pode molhar a folha sem querer. No começo a gente olha e fala, cara, vai dar tudo errado, porque parece que fica muito forte, mas não fica, confia que dá certo, tá? Então a gente começa esfumando aí essa sombra, automaticamente ela já vai dar uma corzinha de fundo, né, na nossa imagem. E aí depois, com o lápis, pode ser um lápis mais durinho ou até com o próprio 6B mesmo, bem apontado, é importante que esteja uma ponta fina, a gente vai começar a fazer as partes escuras. Eu gosto de começar pela sobrancelha, tá? Então sobrancelha e olhos, depois eu vou indo. Como a minha mão é muito seca, eu não uso um papel embaixo da minha mão, ela não suja o meu desenho. Mas, se a sua mão for transpirar muito, ou se ela for muito oleosa, é importante que você não encoste a palma da mão no desenho. Então, você tem que pegar uma folha de rascunho e colocar embaixo da sua mão, para você poder depositar o dorso da mão em cima. E aí a gente vai esfumando. Quando as coisas são muito pequenas, como por exemplo ali o cantinho da sobrancelha, eu gosto de fazer com um cotonete, porque ele ajuda, assim. Claro que não é o ideal, né? O ideal seria um esfuminho mesmo, de verdade. Mas como é difícil de conseguir, e a gente tá em casa, não tá na escola, né? Então eu acho que o cotonete funciona bem. Beleza? E aí você vai trabalhando. Não esqueça que você não pode pintar de todo, tá? Por exemplo, a sobrancelha. A gente tem pelo na sobrancelha. Então você vai fazendo os risquinhos bem fininhos pra dar uma cara mais naturalista pra tua figura. Vamos contornar os olhos, não esquecendo as estruturas internas. A sombra na parte superior do olho, porque os cílios geram sombra no globo ocular. Então, como ele é uma superfície que reflete, né? Ele é uma superfície aquosa, a gente tem que fazer essa sombra para dar um pouquinho mais de veracidade. Assim também como não pode esquecer aquele pontinho de brilho, que é aquele pontinho branco que a gente deixa, mostrando que é uma superfície aquosa e que vai refletir luminosidade. E aí a gente vai montando. Vamos colocando cílios no nosso personagem. Não importa se você está fazendo uma figura feminina ou uma figura masculina, esses detalhes são importantes para deixar mais realista o teu desenho. Então não esquece que você precisa colocar cílios mesmo que seja uma figura masculina, tá? Claro que você não vai lá colocar aquele cílio postiço, assim, quase uma drag, né? Você vai fazer um cílio mais comedido, assim. Mas uma figura feminina você já pode aproveitar um pouco mais. Uma dica interessante aí, engraçada, mas interessante, pra gente aprender a fazer os lugares de fazer sombra direitinho e tal no rosto, é legal você olhar tutorial de maquiagem, sabia? Principalmente quando você vai fazer um rosto feminino. Porque no tutorial de maquiagem, quando a gente tá vendo o pessoal fazer sombra com a maquiagem, eles estão fazendo sombra no mesmo lugar que a gente faz com lápis, tá? Então é bem legal pra gente poder ter um pouco mais de noção da estrutura do rosto humano. Ó, tô fazendo o nariz aí, fiz a pontinha, as narinas, tá? Não esquece. Meu nariz eu fiz um pouquinho mais arrebitadinho. A lateral do nariz, esfumando sempre para não ficar marcado.
com bastante paciência, tá, pessoal? Bem devagar, bem tranquilo. Eu levei, acho que uma meia hora, 40 minutos para esfumar esse rosto, tá? Então façam bem devagarinho, não adianta querer fazer correndo, que não fica legal. Ah, esfumou demais. Apaga um pouquinho. Você tá vendo que eu tô aí com a borracha? Então, é porque tinha ficado uma mancha, daí eu não gostei, eu tô apagando, fazendo um centro de iluminação. Vamos passar pro outro olho agora. Mesma coisa. Cuidado com a estrutura do olho, né? Lembrando que a gente tem a estrutura interna do olho, então o canto lacrimal precisa existir, o globo ocular, os cílios, a linha d'água, a sombra interna do olho, né? A pupila, o brilho, tudo isso é o que vai dar a veracidade ao nosso desenho, vai deixar ele um pouco mais realista. Tá vendo como ele já tá tomando um pouco de forma, ó. Quando a gente olha a princípio, quando a gente vê a pele pronta, dá uma assustada, assim, porque parece que vai ficar tudo muito escuro. Mas vocês vão ver que o meu desenho tá bem claro ainda. Tá? Podia ter escurecido um pouquinho mais até. Isso, ó. Vamos lá. Fez a sombra. Vamos começar com os cílios. Não esquece da sombra na parte de baixo dos olhos também, aí. Aí eu peguei o 6B para dar um pouco mais de preenchida na pálpebra, para fazer a linha abaixo dos olhos, né? Vou deixar um pouco mais verídico, assim, um pouco mais realista. Isso, e vamos trabalhando. Um contorno do nariz, que é uma das coisas mais difíceis de fazer, então tem que ser bem com calma, bem tranquilo. Faz um pouquinho, devagarinho, esfuma. Faz de novo, esfuma. Ó, tá vendo que o meu ficou um pouquinho marcado? Vou passar borracha aí no meio pra fazer o ponto de iluminação. Que sem querer o meu ponto de iluminação sumiu. Esfumei tanto que a linha branca que devia existir no meio sumiu. Aí eu fiz de novo, tá vendo? Passei a borracha, esfumei, viu? E aí a gente vai consertando devagarinho pra fazer a coisa funcionar. Se o nariz ficou muito fininho, afasta um pouquinho mais. Deve ter ficado pouca iluminação no meio do nariz, ó, tá vendo? Olha, ó. Vamos consertar. E aí você vai trabalhando a sua figura. Cuidado na hora de varrer o farelo de borracha, tá, pessoal? Porque às vezes a gente passa a mão em cima e se a mão tá suja, ela pode sujar o seu desenho. Então, cuidado na hora de varrer o farelinho de borracha, tá? A borracha é legal para dar os pontos de iluminação, como, por exemplo, o arco do cupido, que é aquele Vzinho que a gente tem nos lábios, tá? Eu fiz com um ladinho liso da borracha. E aí vamos contornar a boca, deixando sempre um espaço mais escuro no meio. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é para não deixar a boca branca, tá, pessoal? A boca é mais escura que o tom da nossa pele. Então, mesmo que seja uma figura masculina, ela sempre vai ficar um pouquinho mais escura do que o fundo que a gente fez de pele. Vamos esfumando tudo. Tô fazendo com um cotonetezinho, tá vendo? Isso. E aí agora a gente já vai delimitar algumas partes e depois partir pro cabelo. Bem tranquilo. Isso aí. Faço o contorno. Se eu quero um contorno mais acentuado, eu uso um lápis mais duro, que daí não esfuma tanto. Se eu quero um contorno mais esfumado, sem tanta definição, eu uso um lápis mais macio. Vocês já aprenderam isso, né? Quanto mais B, mais macio é o lápis. Então, 4B, 6B... Opa, coloquei a cabeção na frente. Desculpe. Já voltamos. E aí, você vai escurecendo as partes que você quer. No meu caso, eu usei um lápis mais durinho para dar um pouco mais de contorno. E esse meio que você deixa um pouco mais claro também ajuda a dar essa ideia de volume, tá vendo? Deixa com que os lábios fiquem mais realistas. Contornei a orelha aí. Fez a parte interna, que é um pouquinho mais escura, né? Para dar um pouco mais de profundidade. No fim das contas, nossa orelha vai acabar sumindo aí no meio do cabelo, mas enfim. E é isso aí. Não esquece de contornar também o rosto para dar dimensão, né? Existe uma diferença entre o contorno do rosto e o pescoço, então a gente vai contornar o rosto para dar dimensão, ó, tá vendo? Não pode esquecer esse passo, porque senão parece que fica sem profundidade. Isso, ó lá, ó. E aí esse contorninho de leve já vai dar a profundidade que a gente precisa para separar o rosto e o pescoço, ok? Vamos lá, então, vamos passar para o cabelo. Como é que funciona? Primeira coisa, eu vou fazer a linha da raiz dos cabelos. Nesse momento, você tem diversas formas de fazer. Eu gosto de riscar. Riscar mesmo, tá, pessoal? Não é vai e vem com lápis, é risco. Você coloca o lápis na folha e risca com força para poder marcar direitinho, para dar uma ideia de cabelo.
Tem várias formas de fazer cabelo, tá, gente? Eu acho que essa é uma das mais fáceis que tem, por isso que eu sempre utilizo essa pra ensinar. E aí você vai marcando, né? No meu caso ali a raiz do cabelo, eu fiz como se ela tivesse com o cabelo pra trás da orelha, um dos lados, e o outro lado o cabelo tá caído, ó, tá vendo? Então, vou fazer a raiz do cabelo, a linha lá que liga entre a testa e o nascimento do cabelo, ó, tá vendo? E aí depois vou começar a puxar essas linhas. No caso, como eu fiz um cabelo dividido de lado, então o que eu fiz? Eu fiz umas linhas puxando para um lado, deixei um mini espacinho e fiz linhas puxando para o outro, pra gente dar uma ideia de raiz de nascimento, né? Olha ali, ó, tá vendo que fica uma filetinha branca bem pequena? Então é isso aí. E aí depois vou trabalhar no cabelo. No meu caso eu fiz um cabelo bem simples, só pra gente poder aplicar a técnica mesmo. E aí não tem segredo, é o vai e vem do lápis no risco mesmo, tá vendo que é um risco? Opa, perdi a ponta do lápis. Isso é importante que o lápis esteja bem apontado, tá, pessoal? E às vezes o 6B tende a cair muito no chão e quebra. Ó, tá vendo que eu troquei o 6B por outro, porque aquele lá já estava muito batido. E aí vamos lá. É risco mesmo, tá? Não precisa ter medo. Pode riscar à vontade. Não se esqueça de, se você tem a mão oleosa, colocar alguma coisa embaixo da sua mão para não pegar direto na folha. E aí a gente vai trabalhando com traços para formar o cabelo. Eu fiz um cabelo mais liso porque ele é um cabelo mais fácil da gente produzir. Se fosse um cabelo cacheado ou alguma coisa assim, ele daria um pouco mais de trabalho, porque a gente teria que fazer mecha a mecha. Como nós estamos fazendo um desenho simples, então procure fazer simples mesmo. Busque uma ideia que você tenha de desenho que seja o mais fácil possível de executar. Ok? Isso aí. Fiz os fiozinhos de cabelo. Vamos dar uma preenchida em alguns espaços aí, passando bem de leve o 6B para dar uma escurecida, tá vendo? E aí esse traço vai ficar mais tridimensional. E depois com o lápis de escrever, que é um lápis mais duro, eu fiz alguns fios para fora, assim, ó, tá vendo? Como se eles estivessem um pouquinho mais rebeldes e tal. Porque ninguém tem o cabelo tão certinho, né? Então eu fiz uns fios aí perdidos para dar um pouco mais de naturalidade. Vamos pro outro lado. Mesma coisa. Pega o 6B e nós vamos descer como se fossem riscos mesmo, como se fossem os fios de cabelo, do nascimento até lá no finalzinho. Aqui, opa, cabeção na frente de novo, desculpa pessoal. Vamos descendo o fio de cabelo, isso até o final, tá vendo? E aí agora a gente vai construindo. No meu caso aqui, o meu brinco e a minha orelha acabaram um pouco perdidos aí no meio desse monte de fio de cabelo. Mas se eu quisesse, podia ter dado um toquinho a mais aí. Vamos fazer a lateral do rosto. Isso aí. E vamos puxar os fiozinhos de cabelo. Tá vendo como esse lado não ficou tão natural? Por quê? Faltou os fiozinhos de cabelo solto, ó, tá vendo? E aí eu peguei o lápis mais durinho pra fazer esses fios aí um pouco mais perdidos, que vão dar naturalidade ao cabelo. Depois preenche um pouco com os lápis e por fim, esfuma tudo. Pode ser com a mão mesmo. Ok? Cuidado para não passar o esfumado do cabelo para dentro do rosto e nem para fora do cabelo, porque senão você vai sujar a sua folha. E é isso aí. Tá pronto a nossa atividade. Não se esqueça de fazer o seu rosto aí, treine bastante. Depois que você fizer esfumar, não esqueça de bater a foto e mandar para mim, beleza? Tô esperando vocês. E é isso. Tá pronto. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。